Bom, na semana passada a gente começou a falar um pouco sobre as chamadas máquinas sociais. A gente pode chamar essas máquinas sociais também de regimes de signos. E por meio dessas máquinas é o modo como o Deleuze e Guattari tentam fazer uma história mundial. Essas três máquinas sociais, elas dividem, recortam a história mundial. Só que elas não passam como a gente poderia pensar, elas se superpõem umas às outras, né? Existem as três máquinas sociais que são selvagens, bárbaros e civilizados. Só que o funcionamento selvagem, o funcionamento bárbaro, em alguma medida continua a funcionar hoje, em algumas situações, em alguns grupos, em certos casos. Então é necessário primeiro a gente entender que as máquinas sociais elas não passam, elas coexistem. Elas coexistem enquanto regimes de signos. Então, de certa maneira, quando a gente vai analisar uma certa época da história, muito provavelmente a gente vai estar analisando misturas de regimes de signos, né? Hoje eu vou recorrer um pouco ao livro do Artaud, chamado Heliogábalo, ou Anarquista Coroado. E ali a gente vê a incidência de pelo menos dois regimes de signos, que é o selvagem e o bárbaro. O bárbaro devido, enfim, já ser uma situação em que o Heliogábalo se torna um imperador romano, né? Então, é um regime bárbaro que tem um imperador acima, né? Um imperador que descende diretamente do sol, né? Então, por essa via, é um regime de signos bárbaro. Só que existem certos ritos de ablução, ritos de circuncisão, ritos de escarificação, de tatuagem, que, como a gente vai ver, ritos ligados à castração, a gente vai ver que essas marcações no corpo apontam para um regime selvagem. Então a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, incidindo numa época, esses dois regimes misturados, funcionando como que juntos. Para que a gente saiba diferenciá-los melhor, para que eles sejam, a gente passe por eles um a um, né? Entendendo, compreendendo o que eles implicam, o Deleuze e o Guattari começam pelo regime de signos selvagem. E é isso que a gente vai estudar hoje. O que implica a máquina social selvagem? As máquinas sociais, a princípio, pelo menos nas duas primeiras, a função delas é ligar o desejo. É codificar o desejo. Por quê? Ora, porque uma cultura, uma sociedade, para se instituir, ela precisa repelir o seu fora. Ela precisa repelir os fluxos loucos, os fluxos dionisíacos. Ela precisa repelir aquilo que não pode passar, para que ela se erija enquanto sócios, né? Então, o sócios primitivo, para constituir uma interioridade, uma sociedade, ele aplica interditos e prescrições aos corpos. Só que nessa máquina social, os interditos e as prescrições são marcados diretamente nos corpos. As tatuagens, as escarificações, elas não têm uma função estética. Elas têm uma função cultural, que tem relação com a marcação de um lugar na hierarquia.
a marcação de funções, a marcação de deveres, há um investimento nos órgãos na sociedade selvagem. Os órgãos são coletivos. Olha que coisa curiosa para nós que privatizamos os nossos órgãos, né? E temos eles como nossos, subsumidos a um eu. Nas sociedades primitivas, esse eu é abalado porque os órgãos são coletivos. Digamos que todos os pênis de uma determinada classe, de um determinado lugar na hierarquia, têm os mesmos direitos e deveres. Assim como todas as vaginas, todos os ventres, todas as bocas, todos os ânus, as funções deles são distribuídas coletivamente. Há iniciações que permitem a entrada dos órgãos em um novo regime. Por exemplo, uma iniciação que marca o órgão sexual masculino e que corta, de alguma maneira, duas fases. Um limiar a partir do qual ele pode escolher uma esposa para si, por exemplo. Ou, por outro lado, nas mulheres, o rito de iniciação concernente à menstruação, a primeira menstruação. É um rito a partir do qual essas mulheres vão ser, as mulheres que já menstruaram, são todas designadas por uma mesma função. Digamos que os seus ventres são designados a funções dos sócios, ou são designados ao contrário, a esterilidade. Por exemplo, determinadas sacerdotisas, iniciadas nos mistérios de uma certa deusa, por exemplo. Percebem por que os órgãos são coletivos? Nos órgãos são marcados os imperativos dos sócios, as funções, os lugares, as épocas, as fases, as iniciações. O corpo, antes de ser o meu corpo, o seu corpo, é o corpo da Terra. A Terra é o inegendrado aqui, é a quase causa, é a máquina miraculante para o qual todos os fluxos, da qual todos os fluxos saem e para a qual todos os fluxos voltam. É a Terra que designa essas marcações, esses lugares, essas passagens. Por isso ela implica aqui o corpo sem órgãos da sociedade primitiva. O corpo sem órgãos, gente, aqui não é o lugar da natureza, se vocês querem saber. A Terra não é a Terra que a gente chama de Terra. A Terra, enquanto corpo sem órgãos, é uma determinada cultura. É uma superfície de inscrição. É a produção de um sócios que se inscreve sobre a Terra. Na verdade, é todo o contrário do natural essa terra. Na verdade, é uma terra criada por uma cultura, por épocas da história mundial. Essa terra aqui pressupõe panteões de deuses e deusas. Essa terra inegendrada, esse motor imóvel,
ele secreta genealogias divinas. São essas genealogias divinas manifestas na mitologia que vão dar os modelos de ação das sociedades primitivas. É porque o Sol, o Deus Sol, há muito tempo, num tempo antes do tempo, num tempo que representa a própria fundação do tempo, foi o Sol que fez certos gestos que vão ser repetidos por milhares e milhares de anos. É o Sol que dá o gesto modelo, digamos assim, que vai ser repetido nas cerimônias, nos rituais, nas iniciações. A Terra secreta deuses, e os deuses impõem modelos de ação, interditos e prescrições ao humano. Essa terra que é o inegendrado é uma cultura artificial que foi produzida por ajuntamentos humanos, mas a partir daí é como se esses ajuntamentos humanos se subsumissem a ela, como se ela viesse primeiro, como se ela que fosse quase causa de todas as relações, motor imóvel de todas as relações. Então, quando uma cultura humana é criada a partir de um ajuntamento, a produção de uns sócios, a partir desse momento, o que veio depois, isto é, a cultura que veio de um ajuntamento humano, ela se antecipa. E o ajuntamento humano passa a pensar que ele que é produto da cultura, que ele que é produto daqueles mitos, que ele que é produto daquela gênese. Então, agrupamentos humanos passaram a venerar a Terra, passaram a produzir mitos que expressavam a sua própria gênese, a sua própria constituição enquanto povo, usando a Terra como uma força, simbolizando a Terra como esse caldeirão de forças, e em seguida a Terra se antecipou e se tornou motor imóvel. E é para ela, é dela que tudo sai, para ela que tudo volta. Ela é o corpo sem órgãos. Ela explica os sócios primitivos. Só que, na verdade, ela implica a constituição de um sócios, a constituição de uma interioridade, a constituição de uma superfície de inscrição. Alguma João, questão? Falei, nas Paulo. sociedades, né, selvagens, então, né, nessa classificação lá que o Deleuze e o Guattari trazem, né, do selvagem, eles teriam uma relação mais próxima de uma imanência por essa relação, até mesmo com a questão da terra que você está colocando, e, né, pela participação mesmo, porque eles teriam, me parece que o Pierre Clastres traz muito essa questão dessas sociedades selvagens contra o Estado, né? Contra um poder estabelecido. Parece que tinha o Pierre Clastres faz uma observação assim, né? Em uma certa medida, que essas culturas, essas histórias, né, dessas populações dessa época selvagem, elas teriam essa questão mais do esse movimento e de uma possibilidade de argumentação até maior, porque não existiria então esse poder, né? Esse poder estabelecido acima, que já vem depois com os bárbaros, e tem essa diferença, É, você vê assim? parece que aqui, Paulo, os deuses não são transcendentes, mas são forças, forças da natureza, forças cósmicas. Mas digamos que se o comando numa sociedade bárbara é piramidal, aqui, numa sociedade selvagem, o comando é serial. O comando se dá por, digamos assim, genealogias de deuses
que implicam povos que vão responder aos mitos ligados a esses deuses. Né? O tempo do mito é o tempo impassível, é o tempo do eterno retorno, é um tempo circular. Então, esses povos, é como se eles tivessem que ficar repetindo o que os deuses fizeram nesse tempo fora do tempo. Então, percebe que há uma ordenação, que há um comando, só que esse comando não vem de cima, do transcendente, mas vem de deuses que estão aqui, que estiveram no início do tempo, mas continuam aqui, conspirando entre si, conspirando com os humanos, contra os humanos. Né? Mas uma questão, eu acho, para se colocar aqui, não é tanto se há transcendência ou não, porque eu poderia dizer que não há, que é um sistema da crueldade, é um sistema imanente. Mas a questão é como se organiza o poder aqui. E o poder aqui é serial, digamos assim. É um poder que implica blocos de dívidas finitos. Blocos de vingança entre famílias, por exemplo. Uma pessoa de uma família mata a outra, dessa outra família vem e mata da primeira família, e infinitamente, troca de pagamentos, né? Dívidas de vingança, ou dívidas de presentes. Levando em conta que a Terra é essa espécie de motor imóvel, né, que suga e emana as coisas. Então, é uma espécie de sociedade serial na qual tudo deságua nessa Terra, enquanto a sociedade bárbara é piramidal e, na verdade, aponta para o céu, passando pelo déspota, que tem origem divina. Então, o poder, nas sociedades selvagens, como nota o Pierre Clastres, os selvagens têm um medo, um terror da centralização do poder. Então, não é que o Estado não exista na sociedade selvagem. Na verdade, ele existe, mas como recusa ao Estado. Essas sociedades vivem criando expedientes para que não se constitua um poder central, para diminuir a força de qualquer poder central que se estabelece. Então, essas sociedades muitas vezes até têm pessoas no lugar do chefe, no lugar do rei, mas são criados mecanismos para diminuir o poder do chefe. Então, em alguns lugares, eles são tratados de maneira até meio humorística. Né? Ele tem um certo lugar cerimonial, mas não tem lugar de um poder militar, por exemplo. Não tem a força militar. Ou, ao contrário, tem a força militar, mas não tem a força religiosa, cerimonial. É como se as funções não pudessem ser monopolizadas na mão de alguém. Ao contrário dos impérios orientais, né? Que o faraó, o imperador, vai concentrar todos os poderes, né? Religioso, militar, cerimonial, econômico, político. Bom, mas eu não vou correr, vamos continuar nos selvagens, por enquanto. Vou ler alguns trechos do livro do Arthur, Heliogábalo ou Anarquista Coroado, para a gente ver funcionando nessas sociedades selvagens uma espécie de guerra espiritual, uma espécie de guerra entre deuses e no interior dos corpos humanos, operando essas escarificações, essas castrações, essas tatuagens, essas maquiagens, essas roupas,
Não pensem que uma roupa na sociedade selvagem tem uma função estética. Pode ter também uma função estética, mas o estético está estreitamente ligado aqui à a marcação de um lugar simbólico, de uma função, de um interdito. Primeiro, uma citação aqui do Rimbaud, que diz assim: o combate espiritual é tão brutal como as batalhas de homens. Então, o Rimbaud está querendo dizer aqui que, para além dos corpos que se batem, das armaduras e das espadas que se entrechocam, das armas que disparam, das espadas que perfuram corpos, para além dos corpos e das suas misturas, há algo incorporal que passa nos encontros de corpos. Há um combate incorporal, há um combate espiritual. Esse combate é um combate de ideias, de crenças, de genealogias divinas. Por exemplo, os deuses olímpicos contra os titãs, que precisam derrubar os titãs para se assegurar da sua genealogia. Por exemplo, o combate do monoteísmo, do Deus cristão, contra as antigas genealogias fenícias, semitas, egípcias. Hoje, esse combate espiritual a gente pode chamar, de modo meio pobre, eu acredito, de ideologia. Os capitalistas contra os comunistas, o nazismo. E se constituem outros princípios espirituais. O feminismo. Na verdade, o Deleuze e Guattari vão dizer que isso nada tem a ver com ideologia, mas com produção desejante. Produção desejante a um nível espiritual, ou, se quiserem, a nível do corpo sem órgãos, que emite signos, inscreve signos. Não é à toa que as primeiras feministas precisaram invocar as genealogias das deusas. As deusas mãe, as deusas da fertilidade, as deusas da morte, da guerra. Porque é o princípio espiritual feminino que vai sendo transmitido e reinvocado, segundo nomes diferentes. E no livro Heliogábalo, o Anarquista Coroado, se trata justamente de uma guerra de princípios, de uma guerra espiritual. Eu quero usar só essa guerra espiritual para chegar numa marcação de corpo, que é o que me interessa mais hoje. A guerra espiritual, na época do Heliogábalo, que é descendente de uma dinastia síria, da cidade de Emesa, a genealogia divina que recebe o Heliogábalo por essa linhagem síria é dupla. Há o Sol, Baal e a Lua, Tanit Astarté. Essas duas forças vão rasgar esse homem durante toda a existência dele. O corpo dele é um campo de combate entre o masculino e o feminino. Em um tempo, em sociedades que faziam prevalecer basicamente o masculino, a guerra,
o falo, o fato do Heliogábalo dar ao seu corpo matéria, espaço para essa possessão do princípio feminino, faz com que o Arthur chame ele de um anarquista. O anarquista, para o Arthur, é aquele que cria uma zona de indecidibilidade entre o eu e o outro, o masculino e o feminino, o humano e o divino, o sujeito e o objeto. Então, o Arthur honra o Heliogábalo por, durante todo o seu reinado, nunca ter empreendido uma guerra. Aqueles os quais ele punia eram sempre os nobres, os parasitas. Ao povo ele sempre deu comida e espetáculos. Ao povo ele sempre deu diversão, ele sempre deu abundância. Mas o Heliogábalo, que sobe ao trono romano, né, torna-se imperador de Roma, pelas intrigas da sua mãe e de outras mulheres da família, ele vai ter um reinado muito curto. Ele só vai ter um reinado de 4 anos. E ele vai estabelecer no trono de Roma, no Império Romano, uma verdadeira anarquia, desde dentro. Porque ele vai tornar possível modos de ser, modos de experimentar o corpo, de sentir, de agir, de pensar, que eram totalmente execrados pelos romanos. Ele, por exemplo, se veste de mulher e se entrega aos seus servos ou a outros homens. E, ao mesmo tempo, ele tem esposas, ele toma para si esposas e também se deita com as mulheres. Então, isso era um absurdo à época dele, mesmo para os romanos, né, que tem essa fama de orgiásticos. Mesmo para eles, o Heliogábalo foi um escândalo. Ele estabeleceu no Império Romano o culto sírio de Astarté, essa deusa fenícia da sexualidade. E esse culto implicava um completo desregramento de todos os sentidos. A abundância de festas, de comida, de bebida e de sexo criavam uma espécie de caos na administração do Estado e na guerra empreendida pelo patriarcado, né, empreendida pelos imperadores contra as minorias, contra os outros povos. E por isso Heliogábalo logo foi punido, né? Logo levantou-se uma conspiração que o derrubou, que o matou, a ele e a sua mãe. Mas se ele é o anarquista coroado, é porque ele faz conviver esses princípios, ele faz conviver uma indiscernibilidade. Ele se acreditava ao mesmo tempo homem e Deus, macho e fêmea, Tanit e Baal, o sol e a lua. Ora, de que forma o compromisso com Tanit Astarté é assumido pelos homens? Alguns deles, do baixo clero, digamos assim, sacerdotes, alguns sacerdotes chamados de galos, eram castrados em honra a Astarté. É como se por meio da castração se operasse uma operação simbólica, mágica, espiritual, de inserção do princípio feminino nos homens. Então era uma espécie de modo de ajuste, de equilíbrio do masculino e do feminino no homem. Obviamente que não eram todos os homens que assumiam esse compromisso. Obviamente que o Heliogábalo, ele mesmo, só fez essa castração simbólica em si mesmo. Ele mesmo não retirou o próprio pênis. Porque ele também era o sol, ele também era Baal, o sol.
Então, ele precisava ostentar esse duplo princípio masculino e feminino. Mas os galos, eles precisaram ter a sua carne marcada, porque ter a sua carne marcada é ter um compromisso com a lua, um compromisso com Tanit Astarté. Então é assim que a genealogia divina e as ordens, a mitologia divina é inscrita na carne, como uma memória do compromisso. O ferimento sobre a carne, a tatuagem, a excisão, implica uma memória do compromisso, um signo do compromisso, uma promessa. Uma dívida. Ter os seus órgãos sexuais retirados, cortados, implicava que esses homens reconheciam um juramento, um compromisso para com o princípio feminino. Percebem como que uma ordem secretada por uma deusa, que por sua vez é uma secreção do corpo da terra, um espírito do corpo da terra, como que essa ordem é assumida coletivamente e toda uma série, uma classe, e toda diferentes pessoas numa hierarquia, por séries, vão tendo as suas funções distribuídas e marcadas nos corpos. A mesma coisa para aquilo que mesma coisa para as tatuagens, né? Elas implicam signos que indicam hierarquias, funções, compromissos, passagens, iniciações. Aquela forma de justiça, aquela lei chamada a Lei de Talião, que se expressa com a proposição olho por olho, dente por dente. Ora, aqui, se uma pessoa retira um olho da outra, e ela tem o seu olho, então, também retirado por isso, o olho por olho, dente por dente, essa lei de Talião, implica não só um circuito de vinganças, uma série de dívidas finitas, mas também a marcação de um compromisso coletivo, a marcação de um lugar designado àquela pessoa. Essa pessoa que cortou a mão de alguém e teve a sua mão cortada, ele está estigmatizado, ele está marcado naquilo que ele fez. Ele tem o seu lugar distribuído, separado. Da mesma maneira, alguém que rouba e tem a sua mão cortada, a sua mão cortada diz: esse homem é um ladrão. Esse é um bloco de dívidas finitas, instaurado por uma terra, por um corpo da terra, por uma cultura. Não apenas simbolicamente retira uma mão, mas marca sobre a retirada dessa mão, sobre a falta dessa mão, a designação de ladrão. É um lugar simbólico que ele ganha por essa marcação, pela falta da mão. Assim como os castrados de Tanit Astarté ganham um lugar simbólico por terem os seus órgãos sexuais retirados.
Mesmo no judaísmo, né, o lugar da circuncisão, o judaísmo que já pressupõe um Deus único, né, um monoteísmo que vai surgir sobre o panteísmo sírio, o panteísmo egípcio, mesmo o judaísmo implica na circuncisão um compromisso aqui ligado diretamente à divindade, né? É quase como se a circuncisão também já tivesse operando assim, operando-se nessa passagem dos selvagens aos bárbaros, né? Porque continua sendo marcado na carne, mas agora o compromisso liga todos a um único Deus, todos os homens a esse Deus absoluto, né? Vejam o que o Arthur diz na página 44. Se na religião do Cristo o céu é um mito, na religião de Elagabalus o céu é uma realidade, mas uma realidade em ação, como a outra e sobre a outra, agindo perigosamente. Todos esses ritos fazem confluir o céu ou o que dele sai, sobre a pedra ritual, homem ou mulher, para o cutelo do sacrificador. É que há deuses no céu, deuses, isto é, forças, cujo único anseio é poderem precipitar-se. A força que carrega os macaréus, que faz a lua beber o mar, que faz subir a lava nas entranhas dos vulcões, a força que sacode as cidades e seca os desertos, a força imprevisível e vermelha que faz fervilhar os pensamentos como crimes e os crimes como piolhos nas nossas cabeças, a força que sustenta a vida e a que faz abortar a vida. São outras tantas manifestações sólidas de uma energia de que o aspecto pesado é o Sol. Então, o Arthur está querendo dizer aqui que para cada corpo orgânico, para cada corpo material, para cada corpo visível, há energias que se precipitam desse corpo, que são absorvidas ou emanadas desse corpo. Ou o próprio corpo é duplo. O próprio corpo orgânico é fundado sobre um corpo inorganizado, inegendrado, quase causa. Então é como se desse corpo pleno da Terra emanassem forças, deuses, que mandam, que interditam e prescrevem certas ações para os humanos. Certas ações que são marcadas na carne, enquanto juramentos, enquanto compromissos, enquanto dívidas. E é isso que constitui os sócios primitivos, a inscrição na carne, a marcação. A obrigação, o devo em nós, o imperativo em nós, é marcado como uma dívida, como uma mnemotécnica. A mnemotécnica é uma técnica de memória, uma técnica de gravar no corpo os deveres dele. Diz o Arthur, na página 48.
Com o que volto aos nomes contraditórios dos deuses, e chamo a esses deuses nomes. Não lhes chamo deuses. Afirmo que tais nomes invocam forças, maneiras de ser, modalidades da potência de ser, diversificada em princípios, em essências, em substâncias, em elementos. As religiões antigas quiseram, desde a origem, fitar o grande todo. Não separaram o homem do céu, da criação inteira, desde a gênese dos elementos. E pode mesmo dizer-se que, na origem, viram claro sobre a criação. O catolicismo fechou a porta, como o budismo a fechara antes dele. Voluntariamente, cientemente, fecharam a porta, dizendo-nos que não tínhamos necessidade de saber. Ora, eu creio que temos necessidade de saber que é só de saber que temos necessidade. Se pudéssemos amar de uma só vez, a ciência seria inútil. Mas sob a ação de uma espécie de lei mortal que provém do próprio pesadume e da riqueza da criação, desaprendemos de amar. Estamos metidos na criação até o pescoço. Estamos nela com todos os nossos órgãos, os sólidos e os sutis. E é duro remontar até Deus pelo caminho escalonado dos órgãos, quando os órgãos nos fixam ao mundo em que estamos e tendem a fazer-nos acreditar na sua realidade exclusiva. O absoluto é uma abstração, e a abstração requer uma força que é contrária ao nosso estado de homens degenerados. Que depois disso espante que os pagãos se hajam tornado idólatras, que tenham chegado a confundir as efígies com os princípios, que o poder de atração dos princípios lhes tenha por fim escapado? E nós, cristãos, não fazemos o mesmo? Não temos nós também as nossas efígies, os nossos totens, os nossos pedaços de deuses, que se fixarão em formas, em separação da quantidade de deuses na cabeça e no coração dos nossos devotos? O principal aqui é o que ele diz assim: estamos metidos na criação até o pescoço. Estamos nela com todos os nossos órgãos, os sólidos e os sutis. E é duro remontar até Deus pelo caminho escalonado dos órgãos, quando os órgãos nos fixam no mundo em que estamos e tendem a fazer-nos acreditar na sua realidade exclusiva. É por meio dos órgãos que Deus nos governa. É por meio dos órgãos que nós tendemos a acreditar uma realidade exclusiva designada por um determinado sócios, por um juízo de Deus. São os órgãos que são marcados. Primeiro, por vários deuses, distribuídos segundo funções, posições, fases, por séries de deuses. E depois por um Deus único. E por meio dele, por filiação divina, ao rei, ao imperador. Os órgãos são primeiro o lugar de uma codificação e depois o lugar de uma sobrecodificação. Os órgãos são o lugar em que incidem as codificações primitivas e depois também o juízo de Deus. A sobrecodificação imperial. Vocês poderiam me perguntar, ainda aturdidos, mas por que os órgãos? O que os órgãos têm de especial? Na verdade, os órgãos designam máquinas desejantes, fluxos e cortes de fluxos. Por trás da realidade dos órgãos, o que a sociedade codifica é a possibilidade da passagem de fluxo. Fluxo de sangue, de menstruação, de esperma, de merda, de urina, de incenso, de vinho.
fluxos de riquezas, fluxos de objetos, fluxos de mercadorias, fluxos de alimentos, fluxos de água. Então, ao mesmo tempo que os órgãos são codificados, os seus fluxos são distribuídos, repartidos sobre os sócios. Então, o sócios inscreve uma escrita mesmo sobre o corpo. Então, esses fluxos são distribuídos segundo o imperativo dos sócios. Então, pela via dos órgãos, o que se visa é controlar também os fluxos. Os órgãos são os canais pela via dos quais as máquinas desejantes recortam os fluxos. Na verdade, os órgãos são as próprias máquinas que recortam fluxos. Então, ao mesmo tempo que os órgãos são marcados, são codificados, os fluxos são distribuídos segundo um regime sociocultural, segundo um regime simbólico instaurado. Ora, e se a gente está pensando nesses princípios que vão produzir as ações concretas das pessoas, a produção e a reprodução social, que princípios são esses? Pode ser a fecundidade, a sexualidade, a guerra, a abundância, a crueldade. É quase como se a gente estivesse revertendo a ordem e dizendo assim: não são os corpos que expressam acontecimentos espirituais. São os acontecimentos espirituais que se precipitam nos corpos. Eu estou dizendo, gente, que a cólera é anterior ao corpo que a encarna. A cólera é coletiva, a cólera é um Deus. Os nossos corpos apenas são possuídos pela cólera. Apenas a expressam enquanto uma maneira de ser num indivíduo, numa pessoa. Citando o Jâmblico no Livro dos Mistérios, o Arthur diz: os deuses não estão nos corpos, mas as suas vidas os deuses não estão nos corpos, mas as suas vidas e ações divinas estão-no. Não se inclinam para os corpos, mas os corpos inclinam-se para a causa divina. Então não são tanto os deuses que inclinam-se, possuem os corpos, mas os corpos que, inclinando-se para essa ação divina, expressam os deuses, isto é, as paixões extrapessoais, as paixões coletivas. O Heliogábalo, ele é menos uma pessoa, menos um indivíduo, do que alguém que serve de caldeirão, de cadinho para as forças cósmicas. Todos os ritos que ele faz não dizem respeito à vida privada dele. Ele faz do seu corpo um campo de combate dos deuses, do sol e da lua, do princípio masculino e feminino.
Vejam o que diz o Arthur. A cada disparo do fogo da vida sobre as coisas equivale a um pensamento. O fluxo interior aos organismos fechados, que vão da nossa rudeza material à mais imponderável sutileza, compõe isso que tem o nome de seres, e que mais não é do que sopros na duração. Então ele está falando que isso que nós chamamos de vida é um sopro que anima a matéria. É um sopro extrapessoal. É mais ou menos o que o Deleuze e o Guattari vão chamar os delírios histórico-mundiais. Nós vivemos através desses delírios, ou eles vivem através de nós. Vejam essa frase do Arthur na página 53. A matéria só existe pelo espírito, e o espírito só existe na matéria. Mas, no fim de contas, é o espírito que tem a supremacia. Essa frase do Arthur nos explica um pouco a precedência do corpo sem órgãos, do corpo da Terra sobre as ligações sociais, sobre as ligações corporais. Se é o espírito que tem a supremacia, que tem a precedência, é ele, enquanto motor imóvel, que vai distribuir a possibilidade dos encontros de corpos, da produção e da reprodução sociais. Então, para além dos corpos e dos encontros de corpos, ou aquém dos corpos e dos encontros de corpos, existe uma espécie de matéria inegendrada, matéria quente inegendrada, ou princípio espiritual, que, na verdade, distribui as posições, os encontros, as misturas de corpos. A esse inegendrado, a essa matéria intensa, desestratificada, a essa vitalidade inorgânica, o Deleuze e Guattari chamam de corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos nos primitivos é o corpo da Terra. É expresso pelo corpo da Terra. Não somos nós que detemos a Terra, detemos a posse da Terra, por exemplo. É ela que nos produz. Nós somos a Terra. A Terra não é um lugar do qual nos apoderamos e distribuímos. É ela que se apodera de nós, é ela que nos tem, é ela que nos gera, é ela que nos distribui. Bom, vou finalizando aqui com o Arthur. O principal que eu queria notar, na verdade, nesse livro do Heliogábalo, eu contextualizei vocês, o principal que eu queria notar é essa operação, essa castração, esse corte de um órgão sexual masculino que implica o compromisso com Tanit Astarté, o compromisso com o princípio feminino. E para esse princípio feminino governar os corpos dos homens, alguns dos homens, alguns dentre eles, estabelecem um compromisso e marcam, então, a sua pele. E castram, e têm os seus órgãos castrados. Justamente como uma espécie de índice da relação dos homens com a deusa. É uma espécie de compromisso também entre o Sol e a Lua.
para que o sol não prevaleça demais, para que o masculino não obscureça, não expulse o feminino. Eu quis usar esse exemplo para mostrar para vocês como esse compromisso é marcado, é inscrito no corpo, na máquina social primitiva. Questões, gente, antes da gente começar a leitura do Antiédipo? Se o Heliogábalo se fazia vestir de mulher e se fazia enrabar pelos seus cocheiros, era também em nome dessa anarquia sagrada, em nome desse compromisso com o princípio feminino. É entre esses fatos, entre outros também, que o Artaud chama de anarquista coroado, aquele que faz conviver em si os princípios, as forças, as divindades, os devires. Bom, na semana passada a gente começou a falar dessa máquina social primitiva. A gente diferenciou uma máquina social das máquinas técnicas, né? Na verdade, a máquina social pressupõe certos usos das máquinas técnicas. O relógio, por exemplo, pode ser ao mesmo tempo uma máquina social ou uma máquina técnica. Uma máquina técnica que nós usamos para marcar o tempo e uma máquina social, que implica certas condições de se marcar o tempo, de distribuição desse tempo para tais ou tais castas, para tais ou tais hierarquias. Então, a máquina social é toda uma condição dos sócios, enquanto a máquina técnica são os objetos, são os instrumentos que são construídos e usados de determinada maneira, dado determinada máquina social. Hoje a gente vai seguir falando como que a sociedade primitiva, o problema principal dela é codificar os fluxos. Codificar quer dizer aqui marcar. Não quer dizer trocar, mas marcar e ser marcado. A gente vai entender isso quando o Deleuze e Guattari vão fazer uma alusão crítica aqui ao Lévi-Strauss. Para o Lévi-Strauss, a questão social é uma questão de circulação de mulheres. A condição dos sócios é uma condição econômica que implica a troca de mulheres. Essa troca de mulheres vai ser explicada por ele como o interdito ao incesto. Já que há certas leis de parentesco, já que há certos interditos, certas relações que não podem se dar e outras que obrigatoriamente precisam se dar, o interdito ao incesto está ligado à economia de mulheres, à troca de mulheres. Isso está no Lévi-Strauss, tá, gente? No livro As regras, as formas elementares de parentesco, as regras elementares de parentesco. Deleuze e Guattari então começam agora esse subcapítulo criticando o Lévi-Strauss, dizendo assim que o que uma sociedade faz, o problema não é o da circulação de mulheres, mas da marcação dos corpos. Então, eu só estava contextualizando vocês para esse início aqui, que é uma crítica ao Lévi-Strauss.
A gente está no 3.1.3, o problema dos sócios, codificar os fluxos, não trocar, mas marcar, ser marcado. Maier Fortes faz circunstancialmente uma observação divertida e cheia de sentido. O problema não é o da circulação de mulheres. Uma mulher circula por si mesma. Não se dispõe dela, mas os direitos jurídicos sobre a progenitura estão fixados em proveito de uma determinada pessoa. Fecha a citação. Com efeito, não vemos razão alguma para aceitarmos o postulado subjacente às concepções da sociedade baseada na troca. A sociedade não é primeiramente um meio de troca, onde o essencial seria circular e fazer circular, mas um sócio de inscrição, onde o essencial é marcar e ser marcado. Só há circulação quando a inscrição a exige ou permite. Então, eles estão fazendo uma crítica a uma série de antropólogos aqui que dizia que o problema principal de uma sociedade é fazer circular os fluxos. Aqui se trata não de circular, mas de inscrever. E é a inscrição que possibilita a circulação. É só uma dada marcação dos corpos, uma dada marcação dos interditos e das prescrições que permitem os fluxos circularem de tal ou tal modo. Então, eles dizem, só há circulação quando a inscrição a exige ou permite. Neste sentido, o procedimento da máquina territorial primitiva é o investimento coletivo dos órgãos, porque a codificação dos fluxos só se faz na medida em que os órgãos capazes, respectivamente, de produzi-los e cortá-los, encontram-se cercados, instituídos, como objetos parciais, distribuídos e fixados nos sócios. Então, vejam só, isso é bem importante, gente. O procedimento da máquina territorial primitiva é o investimento coletivo dos órgãos, porque a codificação dos fluxos só se faz na medida em que os órgãos capazes, respectivamente, de produzi-los e cortá-los, encontram-se cercados, instituídos como objetos parciais, distribuídos e fixados nos sócios. Então, o que a gente tem aqui na sociedade primitiva? Um investimento coletivo nos órgãos. Os órgãos não são individuais, eles são coletivos. Dado que, para fazer circular os fluxos nessa sociedade, é preciso que os órgãos sejam marcados segundo funções, limiares, fases, hierarquias. Então, o fluxo só vai ser distribuído, fluxo de riqueza, de poder, de sangue, de terras, ele só vai ser distribuído em vista de uma certa marcação corporal que designa lugares, posições, hierarquias. Sigo aqui. Uma máscara, portanto, é uma tal instituição de órgãos. Sociedades de iniciação compõem os pedaços de um corpo. Ao mesmo tempo, órgãos dos sentidos, peças anatômicas e junturas. Proibições, não ver, não falar, aplicam-se aos que, em tal estado ou em tal ocasião, não desfrutam de um órgão investido coletivamente. As mitologias cantam os órgãos objetos parciais e sua relação com um corpo pleno, que os repele ou atrai. Vaginas pregadas no corpo das mulheres, pênis imenso partilhado entre os homens, anos independentes que se atribuem a um corpo sem anos. Há um conto Gurmanchel que começa assim: quando a boca morreu, as outras partes do corpo foram consultadas para se saber qual delas se encarregaria do enterro. As unidades nunca estão nas pessoas, no sentido próprio ou privado, mas nas séries que determinam as conexões ou disjunções e as conjunções de órgãos. É por isso que os fantasmas são fantasmas de grupo.
é o investimento coletivo de órgãos que liga o desejo aos sócios e reúne num todo, sobre a Terra, a produção social e a produção desejante. Gente, se os órgãos aqui não são investidos individualmente, mas coletivamente, os órgãos não pertencem a um indivíduo, eles pertencem ao corpo da Terra. E o corpo da Terra, por meio dos órgãos e da marcação sobre os órgãos, sobre os corpos, ele designa posições, lugares, interditos, prescrições, fluxos que podem passar ou não. Em tal rito de iniciação, em tal fase da vida, você não pode ver tal coisa. Você não pode comer tal alimento. Percebem que, ao mesmo tempo, o corpo da Terra prescreve para tais e tais órgãos de tais e tais pessoas, é possível ver, é possível comer, é possível fazer sexo. Ou para tais ou tais órgãos de pessoas em tais ou tais circunstâncias, não se pode ver, não se pode fazer sexo, não se pode comer tal alimento. O principal aqui é vocês entenderem a função das escarificações, das tatuagens, das circuncisões. Essa escritura sobre a pele, essa escrita da crueldade, o que ela está fazendo é ordenar as ações dos corpos segundo blocos definidos culturalmente, definidos por uma cultura, definidos por esse corpo pleno da Terra. Definido, por isso que eu chamei uma espécie de secreção mitológica, né? Que está constituindo o tempo fora do tempo, a origem a que os corpos têm que ficar repetindo, reproduzindo. A mitologia aqui, entre os selvagens, é uma espécie de condição espiritual, simbólica, que é anterior aos gestos dos corpos. As roupas que os corpos podem ou não usar, as tatuagens que os corpos vão ostentar, as maquiagens. Percebam que aqui, como já notava o Foucault, a tatuagem, a maquiagem, a pintura designam ligações dos corpos com forças espirituais, com deuses e deusas. Eles implicam a sedução de forças espirituais. A sedução dessas forças espirituais que elas fazem a nós e que nós fazemos a elas. O que faz a tatuagem, a maquiagem e a pintura é seduzir o outro. Seja o espírito, o Deus, a pessoa amada. Em todo caso, é mobilizar forças espirituais. É conduzir a atrações e repulsões. Favores ou castigos. Vejam o que o Deleuze e Guattari dizem. As unidades nunca estão nas pessoas, no sentido próprio ou privado, mas nas séries que determinam as conexões, as disjunções e as conjunções de órgãos. É por isso que os fantasmas são fantasmas de grupo. Então, as unidades não estão aqui no indivíduo, mas estão, por exemplo, numa série.
Um exemplo, a prostituta sagrada. A prostituta sagrada é uma série, é um bloco que determina conexões, disjunções e conjunções de órgãos. Há imperativos para o uso do órgão sexual, dos órgãos sexuais dessas prostitutas sagradas. Em tais condições, em tal época do ano, para tais homens. Percebem uma série? A prostituta sagrada é uma série. As esposas são também uma série. As matronas, em Roma, por exemplo, em que há essa categoria, são uma série. Ora, as classes sociais são séries? Ou melhor, eu poderia dizer que as séries são classes sociais, eu diria não, ao contrário. As classes sociais é que são um tipo de série. Nas classes sociais podem haver conexões, disjunções e distribuições de órgãos. Mas as séries podem aparecer em outras hierarquias, que não dizem respeito às classes sociais. O homem e a mulher, o adulto e a criança. A criança, o jovem e o idoso. Estou falando de séries que vão implicar conexões, disjunções e conjunções de órgãos. O que se pode e o que se não pode fazer. O órgão que se pode usar, o fluxo que se pode cortar. Esse pequeno comentário do Deleuze-Guattari é por isso que os fantasmas são fantasmas de grupo. É importantíssimo para a gente pensar uma distinção aqui com a psicanálise. Na psicanálise, o fantasma, em grande medida, ele aparece numa história individual, no inconsciente individual. O inconsciente implica a história da pessoa na relação dela com os pais, com a infância, com o nascimento. Só que o fantasma, para o Deleuze-Guattari, é um fantasma de grupo. Por quê? Para além dos pais, os pais tiveram pais. Para além dos pais, o pai é homem e a mãe é mulher. Para além dos pais, há uma classe social dos pais, ou um lugar na hierarquia que os pais ocupam. Os pais são de determinada cor, de determinada raça. Os pais têm tal ou tal idade. Fantasma, então, é fantasma de grupo e não individual, porque ele não é constituído por uma história pessoal que passa de pai para filho. Ele é passado por uma história coletiva, simbólica, que envolve a religião, as mitologias, a política, o campo social inteiro. Antes do pai ou da mãe, há o masculino e o feminino na família. A história do masculino e do feminino. A história dos abusos. A história dos adultos e das crianças. A história de uma imigração. A história da fome. Percebam em que medida nós somos povoados por acontecimentos históricos mundiais? Somos constituídos diretamente na relação com o fora.
Um fora que é também cultural, religioso, político, e que nos designa lugares, funções, posições, crenças, fluxos que podemos ou não cortar, conjunções, disjunções de órgãos. Como que esse regime selvagem ainda habita hoje as nossas vidas? Ora, os nossos órgãos sexuais masculinos e femininos ainda são codificados. Ainda há codificação diretamente nos órgãos, apesar de um grande grau de privatização e de descodificação simultâneo dos órgãos. Então é isto e aquilo. É ao mesmo tempo. Essas tendências incidem ao mesmo tempo sobre nós. Mas, de fato, antigamente os órgãos eram muito mais coletivos que hoje. Antigamente, os órgãos sexuais, os órgãos da visão, a boca, o ânus, suas funções estavam designadas em séries. Blocos de pessoas tinham que fazer as mesmas coisas, em uma mesma época, em uma mesma fase, em um mesmo processo iniciático. Como a gente vai ver daqui a pouco, o capitalismo implicou simultaneamente um duplo movimento. A descodificação dos fluxos, que estavam codificados, e a privatização dos órgãos, começando pelo ânus. O capitalismo torna privados os órgãos. O capitalismo dá a possibilidade da gente construir um eu, digamos assim, mais unificado sobre esse corpo que agora reconhecemos como nosso. Porque anteriormente esses órgãos eram coletivos. E ao mesmo tempo em que os órgãos são privatizados, os fluxos que eram codificados sobre tal forma de passarem e serem cortados, eles são descodificados. Eles podem passar de outras maneiras. Como a gente vai ver depois o papel, por exemplo, do capital, como esse equivalente geral aí que vai, a princípio, parecer que possibilita uma maior circulação de fluxos, né? Liberar a circulação de fluxos. Quando eles dizem uma máscara, portanto, é uma tal instituição de órgãos, eles estão dizendo que a máscara é um lugar onde se catalisa fluxos, mas uma certa distribuição de fluxos, uma certa conexão e uma certa disjunção de fluxos. A máscara designa um lugar de liminaridade, de limiar, para o que alguém pode ou não pode fazer, para os deuses que alguém está convocando naquele momento, de acordo com os deuses que alguém está convocando, a qual ela está se ligando. Então, o órgão, gente, é um lugar aí de subjetivação do humano. Nós somos controlados pelos órgãos. O juízo de Deus, antes de tudo, incide de Deus ou dos deuses, se quiserem, incide diretamente sobre os órgãos. Faz funcionar os órgãos, o juízo dos deuses.
E o juízo dos deuses aqui é expresso pela linguagem, é expresso pela cultura. Poderia ir mais longe e dizer, é a cultura, é a linguagem. São as expressões espirituais de um povo, que, para se fechar enquanto um povo, uma interioridade, precisa criar, inscrever os códigos sobre o corpo pleno da Terra. Como a gente está começando nesse terceiro capítulo, entendo que é bem complexo, assim, mas a gente vai elaborando cada vez melhor, né? Por exemplo, tem essa passagem que eles dizem: as mitologias cantam os órgãos objetos parciais e sua relação com o corpo pleno, que os repele ou atrai. Vaginas pregadas no corpo das mulheres, pênis imenso partilhado entre os homens, ânus independente, que se atribui a um corpo sem ânus. Eu acho que aqui a gente precisa ter mais contato, por exemplo, com a antropologia, com o pensamento indígena, com a mitologia, para ter imagens, né, desses funcionamentos. Mas, de algum modo, no exemplo do Arthur, um órgão, toda uma série de homens, toda uma classe de homens, toda uma hierarquia de homens, toda uma hierarquia religiosa, em bloco, eles têm que fazer a mesma coisa com os órgãos sexuais. É uma exigência da deusa, é uma exigência de Tanit Astarté aos homens, para que se mantenha um equilíbrio entre o Sol e a Lua, entre o princípio feminino e masculino. Então, essas marcações sobre os corpos, essa inscrição nos corpos, ela manifesta os compromissos espirituais, os compromissos com as divindades. Os compromissos, eu diria ainda, com os afetos. Que essas divindades, de algum modo, expressam. Compromisso com a sexualidade, compromisso com a tristeza, compromisso com a raiva, compromisso também com acontecimentos, como nascer. Nascer é uma iniciação, é uma passagem. O nascer implica em inúmeras culturas a marcação. O entrar para uma cultura a nível da linguagem pode designar outra passagem. A entrada no domínio da sexualidade, a menarca na mulher. Todos esses processos designam que nós somos colocados num domínio coletivo, num domínio extrapessoal, no domínio espiritual ou do fantasma de grupo, em que estamos envolvidos pelos mesmos imperativos, pelas mesmas prescrições e os mesmos interditos. Bom, gente, eu não vou seguir, senão eu me repito mais aqui. Eu não vou adiante hoje no livro, mas eu queria ouvi-los um pouco. Oi, João.
boa noite. Boa Tá me- noite, Wagner. Não Ô, estou João, ouvindo, está cortando bastante. é, Mas eu moro em chácara, tenta falar aí ou manda no chat. tá? Não, eu queria saber assim, se o signo é um modo de acessar essa guerra entre os deuses, ou esse outro plano. Deleuze fala um pouco disso no em Proust e os signos, né? E, assim, que o signo não deve ser interpretado em si, mas pela amplitude ou pela abertura que ele traz para outro mundo ou para uma coisa maior. Talvez fugir um pouco do que você está falando, falar dos signos, mas eu lembrei disso. É, os signos, por exemplo, dentro do que eu estava explicando, essas marcações são signos, né? São uma escrita no corpo. Mas os signos também, os signos da arte, também têm esse mesmo poder. Eu acho que era para isso conduz um pouco a sua intervenção, Wagner, de pensar esses signos que nós criamos na arte, por exemplo, e que também conectam essas forças coletivas. Tanto forças fascistas quanto forças revolucionárias, tanto forças masculinas quanto forças femininas, moleculares. Porque o signo é aquilo que está no meio, é aquilo que reúne, é aquilo que junta, é aquilo que está no entre. É aquilo que não é nem sujeito e objeto, mas faz passar alguma coisa entre sujeito e objeto. Por exemplo, quando o Mazzoc fala em nome das mulheres fortes da história mundial, quando ele se obseda com uma genealogia de deusas noturnas ou terrestres, Cibele, Astarté, Tanit, Vênus, Juno, de alguma maneira, o que ele faz por meio da arte é convocar essas forças femininas recalcadas pelo monoteísmo e pelo patriarcado. Quando, de alguma maneira, o Mazzoc, descrevendo a relação de um homem e de uma mulher, em que essa mulher absorve o poder simbólico, a Wanda na Vênus das Peles, de alguma maneira ele não está falando apenas sobre uma história pessoal de um homem e de uma mulher. Ele está falando sobre uma guerra de princípios. Ele está falando sobre um combate de forças que, por muito tempo, o homem subjugou as forças da mulher. O masculino atribuiu-se o poder de distribuir as séries, as conjunções e as disjunções dos órgãos das mulheres. Quando a mulher absorve todo o poder simbólico e a Wanda se torna essa mulher mitológica, quando a Wanda é ao mesmo tempo Lucrécia, Messalina, Cleópatra, ela adquire tal poder que é ela que passa então a designar as séries do homem. É ela que passa a designar o que o homem vai fazer com os órgãos dele. Então, evidentemente que aparece aqui toda uma série das brincadeiras ou dos jogos masoquistas, né?
Ora, ela o veste de urso e o caça, ela se veste com peles e o chicoteia, ela o obriga a ser o escravo dela e não usar o órgão sexual dele. Ela chega a sugerir que ele devia se autocastrar. Então, percebem que aqui um novo princípio, um princípio feminino, como uma série, como um bloco, se fundamenta enquanto um imperativo para o uso dos órgãos do homem, para a codificação dos órgãos e a distribuição dos fluxos do homem. Então, é um outro exemplo desse funcionamento em série, desse funcionamento que se dá quando os órgãos se tornam coletivos, ou quando os órgãos eram coletivos, quando os órgãos respondiam a exigências de classe, de hierarquia, de posição num culto religioso. O maior exemplo que nós temos, nós que estamos inseridos numa cultura cristã, é como que o Deus cristão se coloca como quase causa, o motor imóvel, e distribui as funções dos órgãos em blocos, em séries. São homens ou são mulheres? São adultos ou são crianças? São cristãos ou são não cristãos? É o juízo de Deus atuando sobre os corpos, condicionando, cooptando os órgãos, colocando limiares aos órgãos, operando conjunções, disjunções e conexões possíveis para os órgãos. Na semana que vem a gente vai ver como que o capitalismo faz esse desinvestimento coletivo dos órgãos, ou seja, opera uma privatização dos órgãos e opera uma espécie de descodificação do desejo. Tudo isso parece desejável a princípio, né? Mas a gente vai ver o modo insidioso que o capitalismo opera, essa privatização dos órgãos e essa descodificação do desejo. E a gente vai ver isso e vai ver também a questão da mnemotécnica que eu falava, né? Como que essa crueldade do sistema selvagem, o que ela implica é dar ao homem uma memória, é marcar uma memória sobre o corpo das pessoas. Então, na semana que vem, a gente vai ler da página 189 até 194. Não sei se ficou muito abstrato hoje, porque parece um pouco estranho a nós, né? Essa máquina social primitiva. É como se, hoje em dia, quando fazemos tatuagens, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala não significa nada, eu acho só bonito, né?
Então, é justamente essa desvinculação do sentido da tatuagem enquanto um símbolo que a conecta a outras forças, a outras instâncias, a forças espirituais, né, por exemplo. E é uma tentativa de desvinculação, né, mas isso não quer dizer que o símbolo não esteja ali, seduzindo o outro, os deuses, os espíritos, né, as forças. Mas isso mostra como que, em grande medida, a gente perdeu esse senso da marcação coletiva, né? A gente perdeu esse senso de que um determinado símbolo vai te conectar com uma determinada série, com um determinado grupo, com as prescrições e os interditos de determinado grupo, né? Hoje em dia, usamos determinado símbolo descodificando, pouco nos importando para as prescrições e os interditos que ele marcaria, que ele inscreveria na nossa pele. O que eu estou tentando dizer, gente, que mais do que uma marcação na pele, é um compromisso simbólico, é uma dívida ali marcada. Essa dívida tem uma face corporal, uma mão cortada, uma cicatriz. Mas ela implica, ao mesmo tempo, aquilo que se chamou um estigma. Um estigma é algo da ordem do incorporal, é um compromisso incorporal, um compromisso espiritual, é uma ligação espiritual. O estigma é um vapor, é um duplo da marcação no corpo. E que o corpo lembra. Ferimento, a marcação, a tinta. É só uma espécie de índice, justamente das prescrições, dos interditos, dos deveres, da posição, da aliança. Da mesma maneira que os órgãos, os fluxos que esses órgãos recortam são coletivos, né? Como eu disse aqui, os fluxos, as riquezas, né? O fluxo de alimento, de água, a abundância da terra, são coletivos, são da própria terra. Emergem dela e a ela retornam. Então, tanto fluxos quanto órgãos designam aqui limiares, gradientes de pessoas que são menos sujeitos e mais pessoas coletivas. Sobre o fantasma de grupo, né? Vamos pensar, por exemplo, na questão do racismo estrutural no Brasil. Vocês vão concordar comigo que o racismo implica, primeiramente, um dado estado dos corpos.
uma dada distribuição de corpos no espaço. Corpos que são oprimidos, corpos que oprimem. Só que, ao mesmo tempo, a partir desses encontros de corpos, vai sendo gerado um acontecimento incorporal. Um acontecimento incorporal que implica encontros de corpos. Ser maltratado. Ser xingado. Ser morto. Ora, porque ser morto também é um acontecimento incorporal. Porque pode ser o nosso corpo que é morto. E aí a gente vai encontrar diretamente um outro estado de corpo. Mas o outro não para de ser morto. Pensem para um negro, outros negros que são mortos. E o sentido para ele é: ser negro é ser morto. Ser negro é ser morto pelos brancos. Percebem que ser morto, ao mesmo tempo que é um acontecimento que se dá a nível dos encontros de corpos, é também incorporal? Então, quais são os fantasmas de grupo que podem, de alguma maneira, habitar um corpo como esse? Ser perseguido, ser morto, ser humilhado, ser odiado. Os fantasmas de grupo são os acontecimentos incorporais que a gente recebe do campo social, que a gente recebe pela linguagem, que a gente recebe pelos gestos, pelas ações sociais. Todo fantasma é fantasma de grupo porque uma realidade que os pais nos passam pelo simbólico, pela linguagem, precede os pais. O campo social sempre precede aqueles que vêm ocupá-lo. E esse campo social que precede é aquele que impõe os interditos e as prescrições. Isso a psicanálise chamou de simbólico. Os fantasmas de grupo são simbólicos. São incorporais que passam de geração em geração, pela linguagem. Pela convivência, pelos gestos, pelas ações. Digamos assim que ao mesmo tempo que há um corpo que se afirma no presente, esse corpo, para se afirmar, ele invoca as forças sobrenaturais. Ele invoca as forças sobrenaturais e espirituais com as quais ele se alia. Eu diria que a cada vez que uma mulher toma o poder simbólico para si, isso é, a cada vez que uma mulher se torna, por exemplo, no caso do Mazoc, uma dominatrix, para isso ela invoca o campo social, para isso ela invoca as outras mulheres fortes, a mitologia das deusas. Isso implica que ela é habitada por uma vitalidade inorgânica, por uma vitalidade espiritual, que não está apenas no corpo dela que se afirma, mas no corpo dela que se afirma em aliança com todas essas outras mulheres que a precederam. E ela invoca essas mulheres, ela adota o nome dessas mulheres, ela adota as práticas dessas mulheres. Percebem a guerra espiritual se dando de geração em geração? Percebem
que o Arthur quer dizer quando ele diz que as guerras entre os deuses precedem as guerras entre os homens? É como se antes das guerras entre os corpos houvessem guerras de princípios, guerras de paixões, de acontecimentos, de ideias. Isso pode também, me parece, né, João, se referir àquela força, à memória da força original, né, que o Percy traz, assim como na questão da pulsão, né? Não? Seria uma coisa assim que estaria presente já, eu diria assim, em certas frequências de onda, né? Que daí são acessíveis por situações singulares, né? De pessoas que acessam essas frequências, que seria uma força originária mesmo, a memória da força mesmo. Não, não poderia ser pensado assim? Esses fantasmas histórico-mundiais, eles não são exatamente a memória da força, mas eles são imagens da memória da força. Digamos que é um exemplo, tá? Que eu comece a delirar com a imagem de Cristo e, e, e dizer que vai vir um novo Cristo. Vocês têm que se preparar para a vinda de um novo Cristo. Digamos assim, que o fato de eu projetar em Cristo, ou, por outro lado, projetar em Maria Madalena, ou uma outra imagem da mulher, a força, ora, eu posso invocar essas imagens como aliados, como representantes da força. Mas na medida em que essas imagens absorvem a minha condição de escolha e absorvem a força enquanto uma atividade, uma avaliação, é porque o que era derivado tomou o lugar do originário. O que era derivado, ou seja, uma imagem da força toma o lugar da força. Eu estou querendo dizer, Paulo, que essas imagens elas podem se suceder ao longo da nossa vida, essas alianças, essas identificações. Mas se em algum momento a gente projeta a nossa pulsão sobre uma dessas imagens e para de avaliar direito, porque essa imagem impede que eu avalie, o secundário, o derivado, tomou o lugar do originário. Um exemplo. Ora, eu posso me basear na figura de Cristo como um exemplo para mim. Mas se em uma situação vital eu, como Cristo, dou a outra face, ou digo, meu reino não é deste mundo, eu posso então ser destruído pelo outro. Foi um momento em que o originário perdeu o seu lugar para o derivado. A prática pulsional deixou de se dar e eu coloquei uma imagem de Cristo, o sacrificador. Projetei a pulsão nessa imagem e deixei de afirmar a vida. Me sacrifiquei, então, por essa imagem. Tá mudo. Uma forma de simbolizar, então. É uma forma de Aí se torna simbolizar que é simbólico. perigosa. Que é perigosa. Sim, perfeito. Interessante. Justamente porque essas imagens, a gente projeta a pulsão sobre elas. É como se a força estivesse nelas, e não na nossa prática. Mas a força provém de Cristo, e eu tenho que imitar a Cristo, por exemplo. Né? E aí a gente perde essa avaliação que é singular, que é processual. Né? Perfeito.
Mas eu entendo que essas imagens podem servir em determinados momentos como representantes da pulsão, como símbolos da pulsão. Mas há que ter um cuidado aí, né? Por exemplo, a imagem do Deus cristão, uma imagem patriarcal do Deus cristão, uma imagem, por outro lado, uma imagem de sacrifício, uma imagem piedosa. Será que isso nos serve para a nossa vida singular, para o nosso perspectivismo? A imagem é a semelhança, né? Interessante, sim. Então, esse é o perigo dos fantasmas coletivos. Eles estabelecem modelos ideais, modelos coletivos para uma vida que é singular, que é de cada um. Eu já acho que estava fazendo uma relação, uma ligação com o extrapessoal, né? Por isso que eu trouxe essa. Mas interessante o que você coloca. Essa questão do derivado e do originário, a gente ainda vai falar muito disso, né? Porque são muitas imagens que são colocadas na frente da pulsão, na frente da prática. Por exemplo, a imagem derivada que responde à ideia o que é ser um homem, quando ela é colocada na frente da pulsão, a singularidade é destruída. Se eu respondo a essa exigência simbólica, o que é ser um homem, a partir do que veio do meu pai, a partir do que veio dos meus familiares, da minha classe social, eu jamais vou experimentar a minha singularidade. São fantasmas histórico-mundiais, são blocos de condições, de prescrições, de interditos. É um ideal. Então, essas inscrições sobre o corpo sem órgãos são ideais. São ideais que vão marcar os órgãos, que vão estabelecer condições de conjunção, disjunção e conexão de fluxos. O Heliogábalo é o anarquista coroado, antes de tudo porque ele contesta a posição dominante do homem dentro dele, fazendo vir à tona, esquizofrenizando que ele é também mulher, que ele é homem e mulher. Nenhum nem outro, mas os dois. Ora um, ora outro. Ele é homem e Deus. Aqui a gente pode pensar um pouco nos paradoxos da filosofia oriental, né? E pensar como uma coisa pode ser isto e aquilo ao mesmo tempo. Ora, se o corpo sem órgãos, a vitalidade inorgânica é o inegendrado, é a quase causa, é o motor imóvel, é o ponto zero do desejo, ponto zero de produção, evidentemente que sobre ele podem se constituir séries masculinas e femininas, animais e humanas, humanas e divinas. Só que sobre esse corpo inorgânico, sobre essa vitalidade inorgânica, se assenta os sócios. E começa a se marcar, a distribuir os órgãos, a codificar os fluxos.
Então, essa máquina primitiva, gente, ela já designa uma espécie de encontro entre a produção desejante e a produção social. É a produção desejante segundo certo regime social, segundo certos sócios. Já há aqui desejo e recalcamento, desejo e codificação do desejo. O Heliogábalo, ele tenta destruir mesmo essas codificações primitivas, né? Ele quer destruir mesmo aquela codificação que marcava que ele era homem. Ele que recebeu a tiara do sol desde criança, descendente do sol. Ele cria no seu corpo, sem órgãos, uma espécie de disjunção do masculino, uma possibilidade de uma abertura de uma nova série, de novas experiências, de novos usos de órgão. Mas isso ao preço de criar uma anarquia interna e externa, dentro do próprio corpo, que vira então um campo de combate para os princípios, e no Império Romano. Bom, acho que é isso. A gente, semana que vem, então, fala um pouco sobre capitalismo e privatização dos órgãos, fala um pouco sobre a mnemotécnica, essa marcação da memória sobre o corpo, e vou tentar trazer mais alguns trechos ali do Arthur. Bom, gente, boa noite aí, boa semana. Grato, valeu, abraços.